Então, bom dia, pessoal. Continuando aqui o nosso assunto, né, dessa bloco aí, dessa disciplina em que eu estou abordando os insetos e as mudanças globais. Naquela primeira aula, eu dei uma introdução geral para vocês, né, dos principais impactos ou governantes de mudanças aí, né, nos insetos no antropoceno. E agora a gente vai mais especificamente, né, falar de alguns desses drivers aí, ou desses governantes de mudança, tá? Com foco principalmente no uso da terra, nas mudanças climáticas globais e finalmente terminar com a parte de extinção, com a extinção, mas também conservação de insetos. Então, para falar um pouquinho sobre mudanças no uso da terra, a ideia é focar essa aula principalmente nos processos de fragmentação e urbanização e ao longo, né, desses dois assuntos vou estar falando um pouquinho também sobre invasão de espécies, né, que vem principalmente com a fragmentação, com os hábitats de borda, com a urbanização, né, e a conversão aí do ambiente natural para o ambiente rural e para o ambiente urbano, e como que essas espécies invasoras, né, acabam aparecendo aí no meio desses dois assuntos, tá? Então, especificamente em relação à fragmentação, a gente sabe que é uma das mudanças, né, que mais causam perdas de biodiversidade, isso é globalmente, né, ficou bem claro aí no último relatório do IPCC, inclusive saiu um, né, essa semana e agora, mostrando como que a gente tem acelerado, né, essas taxas de mudança aí no uso da terra e mudanças climáticas globais e qual que vai ser o impacto disso aí na biodiversidade. Então é claro que além de mudanças nos padrões de distribuição, nos padrões de riqueza e diversidade, a gente também vai ter mudanças nas interações, né, inseto e planta aí, nesses novos cenários. Então aqui só para mostrar para vocês, né, um habitat bastante contrastante aí, vocês têm uma floresta tropical úmida aqui no Acre e aqui a conversão, né, da floresta aí, a separação com uma estrada aqui e a conversão da floresta então para uma área agriculturável. É claro que isso, além da redução de hábitats, né, tanto em termos de diversidade quanto em termos de qualidade do habitat, a gente vai estar lidando então com isolamento, né, com várias características ou aspectos aí da paisagem, né, que são modificados através desse processo aí da fragmentação, né, levando aí a paisagens muito mais simples, como vocês estão vendo comparado nessa figura aqui. E o que a gente sabe, né, de estudos que se acumularam aí ao longo dessas últimas décadas, é que ingredientes naturais, que a gente está representando aqui por essa linha preta, né? O que a gente vê são padrões mais ou menos monotônicos, né? De variação na abundância. Então, à medida que a gente aumenta um determinado gradiente aí que tem um efeito positivo nesses insetos, você vai ver, por exemplo, um aumento de abundância, um aumento de riqueza e diversidade. O problema é que esses gradientes novos, esses novos cenários que a gente tem visto aí, eles geram padrões, gente, muito mais idiosincráticos, que é isso que vocês estão vendo nessas linhas cinza aqui. Então, muitas vezes, é difícil mesmo de prever, né, o que é que vai acontecer, por exemplo, em relação ao parâmetro que eu estou usando como exemplo aqui, que é a abundância de um determinado grupo de insetos, mas poderia ser riqueza, diversidade, equitabilidade, a gente vai ver muitas vezes padrões que não se repetem nem ao longo do tempo, nem ao longo do espaço, nem à medida que a gente muda, né, uma determinada variável é associada a esse gradiente. Então vai exigir, né, dos ecólogos aí a avaliação desses novos padrões, desses novos cenários que a gente tem vivido, né? E um tanto de informação tem sido acumulada, tá, gente? Principalmente através desses trabalhos de síntese, né, e trabalhos de meta-análise aí, e a ideia é tentar passar um pouquinho, então, do que é que a gente já viu de resultado aí nesses novos cenários. Então, antes, por exemplo, quando a gente trabalha, né, com ecologia de comunidades e usando os insetos aí como foco, a gente tem grandes padrões descritos na literatura, né? Então, o efeito, por exemplo, da quantidade de recurso, da diversidade de hábitats, do gradiente de elevação, né, a relação especiária, tudo isso já tinha bastante dado acumulado aí, né, para os insetos e como que eles respondem a cada uma dessas variáveis. Só que hoje a gente sabe que esses efeitos eles são interativos, né, então não dá para avaliar só altitude, só algum fator abiótico, como por exemplo a precipitação, né, então a gente precisa avaliar esses novos cenários, que isso aqui é só um exemplo, tá, gente, para um trabalho aí, mostrando, por exemplo, como que as características da paisagem
influenciam esses fatores, né, essas variáveis aqui que eles estão avaliando, como a riqueza de espécies, a equitabilidade, a diversidade beta e a abundância, e como que cada uma, né, dessas outras variáveis explicativas aqui vai afetar esses padrões. Uma coisa interessante desse trabalho é que vocês estão vendo pontos de interrogação, né? Então tem alguns desses fatores que a gente ainda desconhece, mesmo para um grupo só de herbívoros, né, como está sendo mostrado aqui. Então, a ecologia de comunidade, gente, já acumulou informação para mostrar, por exemplo, que a altitude ou elevação ela tem um efeito negativo, né, na riqueza de espécies. Então, à medida que a gente sobe aí uma montanha, vocês vão ver uma redução, né, na riqueza de espécies, mudanças aí na composição, normalmente uma redução na abundância, tá? Para os insetos, né, as plantas costumam ter um papel claro, né, para aqueles insetos que usam esse recurso, as plantas costumam ter um papel definitivo também, né, importante aí nesses padrões. Mesma coisa, né, as variáveis abióticas, aí, como é o caso da precipitação, mudanças que vêm no verão e no inverno, e daí por diante. Mas como que a fragmentação, por exemplo, afeta a riqueza de espécies? Né? Como que a fragmentação muda a diversidade, a quantidade e a qualidade do habitat que sobra? Né? A gente sabe que a diversidade de habitat e a quantidade de habitat tem um efeito positivo na diversidade de habitat. Né? Então a gente precisa de avaliar, né, de certa forma, aí, como que esses efeitos combinados, eles vão, então, influenciar, por exemplo, a riqueza de espécies, tá? E o tamanho, né, dos sinais positivos e negativos aqui dá uma ideia para vocês da força de cada um desses parâmetros, tá? Então, não vou entrar nesses detalhes, a gente tem muita literatura acumulada, mas é só para mostrar para vocês que a gente precisa, né, associar aquele conhecimento que já foi acumulado aí dos ambientes naturais a esse conhecimento que está sendo gerado, né, nesses novos cenários modificados aí, para a gente entender mesmo essa variação aí no padrão da riqueza de espécies. O que a gente sabe, tem algumas revisões, tá, gente? Então, optei por mostrar para vocês esses dados mais gerais, né, nessa aula aí que é relativamente curta. O que a gente sabe é que a fragmentação de hábitats vai ter uma importância, né, na estrutura da comunidade, mas vai depender, por exemplo, da guilda de inseto que a gente está avaliando, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês as interações tróficas, né, entre os níveis tróficos aí, produtores. A gente tem aqui os herbívoros ou polinizadores, né, um exemplo de uma interação negativa e uma positiva, e a predação, o parasitismo, o parasitoidismo, aí, controlando muitas vezes esses herbívoros. O que acontece em relação à fragmentação? O que a gente sabe é que todos esses grupos, né, tanto plantas quanto herbívoros e polinizadores, predadores, parasitoides, são afetados pela fragmentação, né? Então existe uma resposta detectável na riqueza de espécies em função, por exemplo, do tamanho do fragmento, mas pela inclinação das retas aqui, vocês conseguem perceber que esses efeitos são diferentes dependendo do grupo, né? Então predadores e parasitoides, ó, tendem a ser mais impactados positivamente, vamos dizer assim, pelo tamanho do fragmento, né? Então, em fragmentos maiores, a gente vai ter uma riqueza maior desses grupos aí. As plantas tendem a ser as menos afetadas, tá, gente? Então, tem alguns estudos mostrando, claro que isso é comparativo, né, aos outros grupos de insetos aí, mas tem alguns estudos já mostrando isso aí, né? Tem uma certa adaptação a esse tamanho de fragmento, invasão de espécie exótica, né? Então, muitas vezes tem uma mudança em beta, né, na composição, na distribuição, mas isso não necessariamente muda a riqueza pura aí de espécies, tá? Então, a gente precisa avaliar isso dentro daquele contexto, né? Não só da comunidade, mas também das interações, né, da especificidade das interações, quão generalistas são esses organismos ou esses organismos aqui, para a gente entender um pouquinho dessas mudanças. Outra coisa que a gente deve levar em consideração também quando a gente trabalha com insetos e plantas, né, nesses novos cenários aí de fragmentação, é um pouco da especificidade da dieta, tá? Então esse trabalho aqui, o que ele mostrou foi que a persistência, né, dos organismos está dividida aqui em baixa e alta, tá? E a fragmentação baixa e alta. O que a gente sabe é que aqueles organismos que têm uma ampla amplitude de dieta, né, aqueles que conseguem ocupar diversos hospedeiros aí, né, então isso aqui é uma amplitude de hospedeiros, são organismos que são pouco especialistas, eles tendem a ser muito pouco afetados, né, pela fragmentação de habitat. Onde que a gente vai começar a ver um declínio na persistência aí desses grupos? Para aqueles organismos que são móveis, né, mas que têm aí uma certa
né, uma certa especificidade, ou seja, a amplitude de distribuição aí de hospedeiros é um pouco mais estreita, aí a gente começa a ver um declínio. Onde que vocês vão ver a menor persistência desses organismos? Nos ambientes altamente fragmentados. Principalmente quando são organismos sedentários, né, que não conseguem fazer movimentação aí entre essas manchas de habitat, e quando eles tendem a ser monófagos, né, ou mais especialistas em um determinado recurso, um determinado habitat, né? Então, quando eles estão muito intimamente relacionados a esses ambientes, a um determinado hospedeiro, a gente vê um impacto grande, né, na persistência, na riqueza de espécies, na abundância em ambientes altamente fragmentados. E naquela ideia de que é difícil, né, pessoal, a gente avaliar isso de forma para a par, um inseto, uma planta, mas pensar um pouco na perspectiva de rede, o que os trabalhos têm mostrado, isso aqui é um trabalho de 2014, é que essas mudanças no uso da terra, elas montam redes com configurações completamente diferentes, né, em termos de vários parâmetros aí, complexidade, diversidade de interações, né, então isso tudo muda aí nesses ambientes fragmentados. Mesma coisa quando a gente tem invasão de espécies, né? Isso leva muitas vezes a uma diversidade reduzida, especialmente daqueles consumidores que são especialistas, né? Como esses representados aqui. Nesse caso, quando a planta hospedeira some, muitas vezes uma espécie exótica, né? Entra nessas redes aí. Essas novas configurações às vezes não são suficientes, né? Para permitir a substituição de espécies hospedeiras em um tempo ecológico, né? Então a gente vê a perda aí de espécies quando a gente tem a introdução de espécies exóticas. E mesma coisa quando a gente vê aquecimento global, mudanças no CO2 atmosférico, né? A gente tem redes aqui que são reconfiguradas principalmente por conta de mudanças na qualidade da planta hospedeira, tá? E mudanças na janela de vulnerabilidade a esses efeitos top-down aí. Então é claro que a fragmentação, né, vai ter impactos aí, e cabe a gente tentar detectar e avaliar esses impactos aí ao longo desses diversos gradientes. Então a gente fez isso em 2014, né? Foi a tese de doutorado, um dos capítulos da tese de doutorado da minha aluna, que foi tentar entender os efeitos da fragmentação, né? Principalmente na riqueza de insetos herbívoros, mastigadores aí, nos níveis, né, globais aí de herbivoria. Então a gente avaliou como que a simplificação da paisagem, a criação daquilo que a gente chama de habitat de borda, iria influenciar, né, a persistência aí desses organismos em função da fragmentação. E como a gente usou uma variável discreta aqui, né, o que a gente fez foi trabalhar com os ambientes de interior e os ambientes de borda, tá? Então esse aqui é só o paper aí, tá na Environmental Entomology. Então mostrar para vocês só alguns dos principais resultados, né? Já saiu uma meta-análise mais nova de 2017 da Rossetti, não vai dar tempo de mostrar para vocês aqui, mas da Maria Rossetti e colaboradores que também já deram um update aí nesses números, tá? O que que essa meta-análise mostrou, gente? Então, ao comparar os hábitats de borda e de interior, para essas três variáveis aqui, abundância de insetos, que é onde a gente tinha o maior número de comparações, riqueza de insetos, né, onde a gente tinha um número relativamente baixo, e os níveis de herbivoria, o que a gente observa, esse zero aqui marca ausência de efeito, números abaixo de zero é um efeito negativo da borda e números acima um efeito positivo da borda. Então, as bordas, elas têm um efeito positivo na abundância, na riqueza e na herbivoria, né? Então, tem um aumento de aproximadamente 70% nos níveis de herbivoria nos hábitats de borda, né? Então, ou esses insetos estão mais presentes nos hábitats de borda, ou eles encontram as plantas hospedeiras mais facilmente, ou ao encontrar as plantas hospedeiras, eles infligem maior dano, tá? Tem uma série de hipóteses para explicar isso, incluindo a qualidade da planta hospedeira. Então, muitas vezes, quando a qualidade da planta hospedeira é ruim, como é o que a gente acredita nos hábitats de borda, né? Muita iluminação, muito vento, a qualidade fica completamente diferente. Vários insetos, eles fazem o que a gente chama de sobrecompensação, ou seja, eles vão se alimentar mais para compensar pela qualidade nutricional ruim do alimento, né? Então, isso às vezes acaba causando maior dano, né? Então, a herbivoria é bem mais alta aí na borda do que no interior, tá? Isso é só uma das possibilidades. Depois a gente comparou a região tropical e temperada, né, os hábitos aí desses insetos, então só esse aqui, só mais um dos resultados. O que a gente observou é que para a abundância de insetos, apesar de na região tropical a gente ter poucos dados na literatura ainda e muito mais na região temperada, quem puxa o padrão aqui são os insetos da região tropical, né? Então tem um efeito significativo de aumento da abundância de insetos nesses hábitats de borda na região tropical, tá?
Para riqueza de espécies não tem diferença, né, significativa, e a herbivoria, né, ela tende a ser menor nos hábitats de borda da região tropical do que na região temperada, tá? Então tem uma série de razões aí para explicar esses padrões, tá? E como eu falei, um update aí de 2017 nessa meta-análise. Então depois, quem tiver maior interesse nessa parte de fragmentação, vale a pena vocês darem uma olhada, né, nesses modelos aí que já foram propostos. E dentro dessa ideia, né, de tentar entender o que é que tem na literatura aí, a gente também conduziu uma outra meta-análise, né, para trabalhar agora não com os padrões de comunidades, mas com serviços ecossistêmicos, né, nesse mundo aí modificado. Então a ideia dessa daqui foi tentar entender os efeitos aí, né, desses padrões da paisagem nos serviços ecossistêmicos. Então esses serviços que são fornecidos ao longo da paisagem, como que eles são alterados, né, ou modificados aí em função dessas novas configurações, tá? Então nesse aqui, gente, a gente avaliou um monte de coisa, não é só inseto, né, inclui qualidade da água, valores culturais aí desses serviços, mas eu vou focar aqui na nossa disciplina só a parte que cabe aos insetos, tá? Então a parte de polinização e a parte de controle de pragas aí por insetos. Então o que a gente avaliou? Como que a complexidade da paisagem, que está dividida em porcentagem de áreas naturais, porcentagem de áreas não agriculturáveis, como que é a agregação, né, dessa paisagem, a heterogeneidade. A agregação estava dividida em conectividade, fragmentação. Isso aqui foi um dos capítulos da tese da Gabriela, tá, gente? Que foi aluna aí do Adriano. Então, só para mostrar um pouquinho desses dados aí para vocês. Então, tem lá toda a definição de cada um desses parâmetros aqui. A gente avaliou, então, ao longo, né, dessas paisagens aí tão distintas, como que esses serviços, então, eram fornecidos. Então, vou mostrar só um dos resultados para vocês, que tem a ver com os insetos, tá? Então, controle de pragas aí e polinização, que a gente percebeu que, para quem nunca viu meta-análise aí, gente, o zero marca, né, a ausência de efeito. Essas bolinhas que vocês estão vendo são o efeito cumulativo, esses risquinhos aqui é o intervalo de confiança de 95%, e quando eles contêm o zero, como é o caso desses dois exemplos aqui, esse resultado não é significativo, tá? É assim que a gente lê esse gráfico. O que a gente observou é que para essa resposta dos inimigos naturais, né, no controle de pragas, ela aumenta, ou seja, ela é mais positiva e mais forte quanto maior a quantidade de área natural que existe, então, nas paisagens, tá? Isso aí vem de 23 comparações distribuídas em 3 estudos, que é o que está ali dentro do parênteses. Então, o que a gente observou, gente, para os inimigos naturais aí, né, um exemplo aqui é uma joaninha fazendo controle aí de pulgões, que em áreas que tem maior complexidade, maior porcentagem de área natural ou maior porcentagem de áreas não agriculturáveis, a gente tem um efeito positivo dessas variáveis da paisagem na resposta de inimigos naturais, tá? E o mesmo vale para a polinização, né? Então, áreas onde a gente tem maior complexidade, maior porcentagem de área natural ou maior agregação desses fragmentos, a gente tem um efeito mais positivo aí de aumento da polinização, né? Um aumento significativo, tá? Então, a moral da história aqui é que para a gente manter esses serviços ecossistêmicos nessas novas paisagens, a gente precisa pensar, né, na configuração dessas paisagens e nesses elementos aqui, como que eles vão contribuir, então, né, após a fragmentação aí, como que eles vão contribuir para o fornecimento desses serviços aí ecossistêmicos, tá? Então, um trabalho bem legal aí da Gabriela. Mudando de assunto aqui, gente, só falar um pouquinho para vocês sobre a urbanização, né, e como que ela influencia aí esses padrões de distribuição dos insetos. A gente sabe também, é um assunto bastante estudado, tem muita coisa saindo sobre urbanização, né, como um grande governante aí dessas mudanças, não só para insetos, claro, mas para a biodiversidade em geral. E a gente acabou de revisar, né, também através de meta-análise aí, uma revisão da literatura, qual que é o efeito, então, do nível de urbanização nos padrões de biodiversidade e serviços ecossistêmicos de insetos nas cidades, tá? Então, vou apresentar um pouquinho desses dados, está saindo aí um capítulo de livro no final, agora de 2021 ou meados de 2022, tá? Então, vou passar em primeira mão para vocês alguns desses resultados. Para a parte de urbanização, pessoal, a gente pode avaliar isso em algumas escalas diferentes, né? Como, por exemplo, na escala da paisagem. Então, esses são aqueles trabalhos
que avalia os grandes gradientes urbanos, né? Por exemplo, áreas preservadas, áreas rurais ou periurbanas e as cidades em si. Né? Então aqui a gente tem o grau de urbanização, ele é baixíssimo nas áreas preservadas, né? Vocês estão vendo o verdinho aqui. Lá é onde a gente vai ter temperatura mais amena, maior umidade, mais vento, né? Ausência de poluição, alta cobertura vegetal, mais heterogeneidade de hábitat e uma maior biodiversidade, né? Representada aqui por plantas e insetos. Nas áreas rurais ou periurbanas, o que acontece? A gente já consegue detectar algumas mudanças no ar e na temperatura do solo, redução, né, da vegetação nativa aí, mudanças no uso da terra, como por exemplo estabelecimentos de pastagem e agricultura, uso de fertilizante e inseticida, presença das espécies exóticas e, é claro, uma redução da biodiversidade. E quanto maior o nível de urbanização, aí a gente está falando dos espaços urbanos mesmo, acabam funcionando como ilhas de calor, né, com baixíssima umidade, alta poluição, pouquíssima cobertura de espécies nativas, né, uma alta cobertura aí de pavimentação, presença de exóticas e, claro, uma menor biodiversidade, muitas vezes somente aqueles insetos que estão associados às cidades mesmo, tá? Então isso é na escala da paisagem, mas a gente pode avaliar a urbanização também em escalas mais locais, né? Então somente dentro das cidades, é claro que a gente também tem níveis diferentes de urbanização. Então aqui a gente está usando a escala de cinza, né, só para representar que está tudo aqui dentro da cidade, mas a gente tem mudanças, né, e variação na biodiversidade aí quando você considera, por exemplo, os parques públicos, os condomínios, né, cemitérios que têm sido bastante estudados como grandes áreas verdes aí nas cidades, os loteamentos, né, as pracinhas aí, a cidade em si, tá? Então a gente vai ver, né, à medida que a gente aumenta a urbanização, independente da escala aqui, uma redução na diversidade taxonômica e funcional dos insetos, né, mudanças na configuração das redes ecológicas, um aumento do impacto dessas espécies exóticas, né, e normalmente a homogeneização das comunidades biológicas. O mesmo, pessoal, vale também para o ambiente aquático, né, e aquele ambiente em torno das cidades, aí, como é o caso desse ambiente rural ou periurbano, né, onde muitas vezes a gente ainda vai encontrar esses ambientes aquáticos, tá? Então é claro que dependendo, né, de como é feita a drenagem, como que é o uso da terra, aí a gente vai ter problemas, né, com mudanças aí na qualidade da água, então a gente perde muitas vezes insetos aquáticos, como é o caso das libélulas representadas aqui. Muitas vezes a vegetação nativa, né, vai ser substituída aí um campo de futebol, um campo de vôlei, qualquer coisa, pastagem. Muitas vezes, né, a gente vai ver, vocês já viajaram, vocês já perceberam a mortalidade, né, de animais, incluindo insetos, nas estradas, né? Então muitas vezes ao cruzar essas grandes barreiras aí, né, através do movimento, eles acabam morrendo, né, tantos animais vertebrados quanto invertebrados. Poluição, luz artificial, tem muito estudo saindo agora sobre isso, do impacto, né, da luz artificial nesses padrões de migração e movimentação dos insetos, mudanças nos corpos d'água, alteração aí que vem de árvores exóticas, né, representadas aqui por 2 pinheiros plantados. Então é claro que o estudo vai ter influência aí na biodiversidade. Então vou passar para vocês rapidinho, gente, só o que a gente encontrou, né, esse aí é o nome do capítulo e todas as autoras, várias aí da UFMG. Mas a ideia é mostrar para vocês só um pouquinho, né, desses efeitos aí da urbanização. Lembrando, né, isso não acontece sozinho, então a gente vai ter efeito da urbanização, desmatamento, poluição luminosa, e como que isso pode levar à homogeneização, né, e redução aí da diversidade biológica dessas comunidades. Então, como é que esses insetos respondem à urbanização? Primeiramente, gente, o que a gente percebe é que não tem como fazer uma generalização muito grande, né? Alguns organismos, não só insetos, mas animais e plantas em geral, muitas vezes se dão super bem na cidade, né? Eles se adaptam, vários deles são inclusive bons exploradores, vamos dizer assim, das características das cidades, tá? Então a gente achou legal primeiro, né, começar com essas definições. Então tem algumas espécies, por exemplo, que evitam as cidades, né? São aquelas que são muito sensíveis a esses ambientes antropogênicos e eles tendem, né, a ser encontrados somente no ambiente natural e evitar então esses ambientes aí mais perturbados. Algumas espécies são adaptadas, né? Então muitas vezes estão encontradas naquela matriz ali entre o ambiente urbano, o ambiente rural, né, o ambiente preservado. Então eles podem muitas vezes passear em vários desses ambientes e usar os recursos.
Tem alguns que são de fato exploradores das cidades, né? Então são aqueles que dependem desses recursos humanos, estão muito bem adaptados ao ambiente urbano. Tem as espécies que são tolerantes, ou seja, aquelas que não fazem muita diferença, né? Como é que houve essa mudança, elas continuam lá. As espécies sensíveis, né? Aquelas que são suburbanas e aquelas que são associadas às cidades. Então, a nossa ideia foi tentar prever, né, o que aconteceria com esses padrões de distribuição. Então, aqui a gente tem um gradiente de preservado, rural, periurbano e urbano, e os padrões de distribuição. Os números aqui, gente, correspondem aos números que estão no quadro, tá? Então, o 4 aqui seriam aquelas espécies tolerantes, né? Ou seja, não faz diferença esse gradiente de urbanização, vocês estão vendo que a distribuição das espécies é a mesma. 1 e 5 aqui seriam aquelas espécies sensíveis, né? Então, à medida que a gente aumenta o gradiente de urbanização, a gente tem uma redução ou na riqueza, ou na abundância, na distribuição aí dessas espécies, tá? A gente avaliou isso só para os insetos, gente, com foco em 4 grupos específicos, tá? Então, foi só borboletas, abelhas, formigas e besouros, tá? Isso aqui é só um padrão para as borboletas. Uma das minhas alunas, a Thaís, ela avaliou um gradiente mesmo, como esse aqui, ó, né, no nível da paisagem. Então ela avaliou em 3 cidades distintas o que acontecia com as borboletas à medida que a gente caminhava num grande transecto, tá? Que saía lá da área preservada e atravessava em linha reta áreas rurais até chegar na cidade, tá? Então ela deu uma olhada nas borboletas. Aqui está dividido em borboletas, né, que se alimentam de néctar, e as frugívoras. Aqui então tá o nome de cada uma das espécies, e aqui a distribuição delas no ambiente preservado, rural e no ambiente urbano. Para início de conversa, pessoal, o que a gente percebeu? Que tem muito mais espécie de borboleta nectarívora do que borboleta frugívora nas cidades, né? E isso pode ser um reflexo dos jardins urbanos, né? Então, bastante comum nas cidades, né, que ela avaliou, a presença daqueles pequenos jardinzinhos, né, na porta aí, e isso atrai algumas espécies. Então, vocês podem ver que tem algumas espécies, ó, que elas são exclusivas, inclusive, do ambiente urbano, né? Então, essas linhas onde vocês veem somente linha cinza aqui, ó, seriam aquelas espécies que acontecem apenas no ambiente urbano, tá? Essas espécies que estão no meio aqui são aquelas que vão aparecer nos 3 ambientes, né? Então, você pega urbanos aqui, ó, ela está no ambiente preservado, no rural e também no urbano, tá? Então, dá para a gente fazer associação lá com aquele quadro que eu mostrei lá atrás, de algumas espécies, né? Que são tolerantes, outras sensíveis, outras que estão habituadas, vamos dizer assim, a explorar as cidades, tá? E a mesma coisa para as frugívoras, mas o impacto da urbanização, ele tende a ser maior nas frugívoras, né? Então, a gente tem menor número de espécies, e como vocês estão vendo aqui, a gente tem poucas espécies, só essa aqui, na verdade, que foi encontrada apenas no ambiente urbano, né? Então, a gente tem um número maior de espécies encontradas no ambiente preservado. E isso é só para mostrar para vocês que, dependendo do grupo que a gente está avaliando, a gente vai encontrar, né, padrões completamente diferentes, e mesmo dentro de um único grupo, né, borboleta, aqui dentro dos Lepidoptera, tem diferença de acordo com o uso do recurso, né, para as 2 guildas aí. E depois a gente conduziu uma meta-análise, gente, então jogando as palavras, né, urbanização, então aqui embaixo estão as palavras-chave, quem quiser dar uma olhadinha depois, mas jogando aí cidades, urbanização, né, e os nossos grupos foco aqui, abelha, borboletas, formigas e besouros, a gente encontrou mais de 5.000 artigos, né? Claro que nem tudo tem a ver com urbanização, né? Isso é comum aí nos levantamentos bibliográficos, vocês sabem disso. Mas tinha muita coisa, ó, principalmente para as abelhas e para os besouros, né? Então, depois de uma certa triagem aí desses artigos, a gente viu, né, que alguns aí eles eram possíveis da gente trabalhar com meta-análise. Então, a gente conduziu uma meta-análise, né, para tentar entender os padrões de variação desses 4 grupos aí nos ambientes urbanos, sempre comparando aquela ideia de gradientes, tá? A gente excluiu os que foram feitos exclusivamente dentro das cidades. Então, como é que os insetos respondem à urbanização? Isso aqui é a distribuição dos artigos, tá, gente? Que tinham, de fato, a ver com urbanização, esses 4 grupos de insetos. Quanto mais escura a cor aqui, maior a concentração de artigos. Então, a gente encontrou mais artigos no Brasil e no México, tá? E depois seguidos desses outros verdes mais clarinhos que vocês estão vendo aqui, incluindo Estados Unidos, Canadá, né, e Austrália. Tinha vários tipos de gradiente de urbanização, tá, gente? Mas o mais comum nesses estudos foi o gradiente que comparava
insetos nas áreas urbanas comparado às áreas naturais, né? Só 2 pontos. Mas tinha alguns outros estudos, ó, como que a Thaís fez, comparando natural, rural e urbano, alguns intra-urbanos, esses não entraram na meta-análise, tá? Suburbano versus urbano e alguns que consideravam baixa versus alta urbanização. E aqui a distribuição para os 2 principais países, Brasil e México, a distribuição dos grupos de inseto que a gente encontrou. Então, no Brasil tem uma distribuição um pouco mais equilibrada, né, entre os 4 grupos aí, representando quase que 25% para cada um, mas no México tem um foco maior, né, nas borboletas seguidas aí das formigas. E aqui o resultado da meta-análise, gente, não são muitas comparações, né? Então a gente fez um modelo geral de meta-análise e depois para cada um desses 4 grupos. Os numerozinhos aqui em parênteses indicam, então, o número de comparações que a gente tinha para cada um desses grupos, tá? O que acontece? Como que os insetos respondem à urbanização? Isso aqui é o dado só para a riqueza de espécies. O que a gente encontrou é um efeito negativo da urbanização, ó, o 0 está aqui. Então, essa bolinha aqui é um efeito cumulativo, tem uma redução de mais de 150% na riqueza de espécies para esses 4 grupos, todo mundo junto, tá? À medida que a gente caminha nesses gradientes de urbanização. Então, a urbanização, gente, tem um impacto negativo nesses 4 grupos. Mas para formigas e para os besouros, esse impacto ele é quase que negligenciável, porque ele não é significativo, tá? A gente tem um pequeno número de comparações, então além de ser um efeito muito fraquinho, ó, se vocês puxarem aqui, né, tá menos do que em torno de 0,2 aí, que é considerado um efeito fraco, para esses grupos não é significativo. Mas para as abelhas e para as borboletas a gente encontra uma redução na riqueza à medida que a gente aumenta o grau de urbanização, sendo mais forte para as abelhas, ó. Quando a gente puxa para o eixo do X aqui, é uma redução de quase 100%, tá? Nesses gradientes de urbanização. Então, esses foram alguns dos dados, né, que a gente coletou para esses padrões de riqueza e diversidade, e eles corroboram, né, outros artigos aí da literatura que sugerem, né, esse impacto negativo da urbanização nos insetos. E tentamos trabalhar um pouquinho também com a parte de interações nesse capítulo, né? Então, os dados aí que a Maria Gabriela tinha coletado durante o mestrado dela, onde ela comparou 2 espécies de ipê dentro do mesmo gênero, tá? Mas uma é uma espécie urbana e a outra uma espécie numa área protegida. Então, ela mediu os níveis de florivoria e herbivoria, que vocês estão vendo aqui embaixo em porcentagem para cada uma das espécies, e avaliou a comunidade de insetos florívoros, está representada aqui em amarelo, e a comunidade de insetos herbívoros, representada aqui no verde clarinho. Então, isso aqui é o número de espécies de insetos que ela encontrou de florívoros na espécie urbana e de herbívoros na espécie urbana. E esse número aqui, né, dentro aí do diagrama, ele representa o número de espécies que eram comuns, né, eram tanto florívoras quanto herbívoras. O que vocês podem perceber por essa figura aqui, gente, é que os níveis de florivoria e herbivoria eles são diferentes, né, na área urbana e na área protegida. Então, eles são significativamente mais altos, tá, na área protegida do que na área urbana, que pode ser um reflexo, né, do maior número de espécies, maior consumo, menor predação nessas áreas, que permite, então, que esses insetos se alimentem tanto das flores quanto das folhas, tá? Tem pouquíssimos trabalhos ainda com interação nas cidades, né? Pouca coisa ainda com predação desses insetos, então é uma lacuna do conhecimento aí que a gente espera, né, conseguir em breve começar a contribuir, juntar esse quebra-cabeça aí dessas interações, tá? E só para finalizar essa aula, gente, uma parte que eu acho que é importantíssima, né, da avaliação da biodiversidade nas cidades é a ciência cidadã, né? E isso já cresceu muito na Europa, Estados Unidos, né, na região temperada, e a gente ainda começou, né, a engatinhar aí nos últimos anos aqui no Brasil e na região tropical em geral, com essa ideia da participação da comunidade, né, no levantamento aí da diversidade de espécies e como que os cidadãos, né, conseguem auxiliar os cientistas aí. Então tem muita coisa saindo, né? Isso chama Citizen Science em inglês, né? Ou ciência cidadã seria uma tradução mais livre aí. E tem alguns grupos de insetos, né, que são bons candidatos aí para ciência cidadã. Muito da ciência cidadã já foi feita com aves, tá, gente? Também aqui na região tropical, né? Que é um grupo aí bastante carismático, tem muita gente que consegue identificar pelo canto, né? Então não precisa necessariamente, né, ser alguém especialista na área. E eu tenho visto isso acontecendo para os insetos
insetos também, especialmente para as borboletas, para as libélulas, né, para as abelhas, a contribuição então dos cidadãos aí no levantamento da biodiversidade. Isso aqui é só a figura de um trabalho, esqueci de colocar a referência aqui, depois falo para vocês, mostrando como que, né, a pesquisa aí com libélulas, ela pode se beneficiar da ciência cidadã e a ciência cidadã pode se beneficiar, né, desse levantamento aí, porque são organismos, né, de tamanho corporal grande, isso facilita a identificação, facilita a visualização, são carismáticos, né, muitas vezes com cores chamativas aí, e aí seriam candidatos ideais para a ciência cidadã, né? Então, alguém aqui com pulsar, ó, consegue, né, coletar de forma rápida, né, esses dados aí em relação aos padrões de distribuição, né? Várias delas estão localizadas em áreas urbanas, então isso facilita, né, de certa forma, esse levantamento, tá? Então tem bastante coisa saindo sobre isso aí e eu vou ver se eu consigo juntar uma bibliografia e disponibilizar aí para vocês sobre isso. Então, gente, para a próxima aula, então, né, para o próximo vídeo aí, eu vou falar um pouquinho mais. Então, finalizei aqui mudanças no uso da terra, tá? E no próximo vou falar então de mudanças climáticas globais. Obrigada, pessoal!